Olá, querido. Graça e paz do nosso Senhor para você, para sua família, para que você então seja agraciado com a paz do Senhor nessa manhã. Eu acho que a lição de hoje vai nos ensinar bastante, porque ela já me ensinou que tivemos certas questões aqui, certos problemas, e eu tive que desenvolver muito o que hoje nós vamos conversar. E a lição de número 15 vai nos ensinar justamente a respeito disso que vivi nessas últimas horas e no dia de hoje particularmente. Portanto, peço que você abra a sua Bíblia, ou o seu celular, ou enfim, o seu tablet, no livro que estamos já conversando, já estamos estudando, que é o livro de Tiago. Peço então que você abra nele, já no capítulo de número 5, que vamos estudar nesse momento. Capítulo 5 de Tiago, versos de 7 a 11. Vamos falar sobre a paciência e as suas recompensas. Então, assim nos diz a palavra do Senhor em Tiago 5, de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor está cheio de tenra misericórdia e compassivo, é cheio de tenra misericórdia e compassivo. Esse, então, é o estudo, é o texto base que vamos, então, conversar nesta manhã a respeito de paciência. Mas é verdade que paciência é algo difícil nos tempos que estamos vivendo, porque é um tempo que nos estimula a correria, é um tempo que não nos permite parar, é um tempo que nos traz uma ideia de sempre estar em movimento, sempre estar fazendo, sempre estar produzindo. E diante dessa narrativa, nós vivemos uma vida acelerada, uma vida agitada, uma vida que não nos permite, às vezes, passar por um processo de paciência. Até porque, talvez, para ter paciência, a gente precisa, às vezes, desacelerar. E é um processo difícil diante do mundo que temos vivido. Mas essa é a orientação que nós temos. Mas, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a paciência ela não é importante só para a nossa vida, mas ela é importante porque é um fruto. É um fruto daquele que recebe do Senhor e do Espírito Santo a orientação. Então, seria uma virtude, como nos informa em Romanos 3, em suportar os sofrimentos e as provações com resignação. Portanto, a paciência ela está atrelada a diversos outros fatores, a diversas outras ideias ou virtudes que estão presentes no Evangelho, que seria, por exemplo, a paciência nos ensina a desenvolver domínio próprio, a paciência nos ensina a desenvolver mansidão, humildade,
benignidade, amor às vezes, paz. Então, como que a paciência ela envolve diversas outras questões? É verdade que passar por um momento e estar paciente diante de um tempo fácil é bom, mas existem momentos em que o exercício da paciência ele nunca vai crescer num ambiente de tranquilidade. Eu acho que o teste justamente é esse. O desenvolver de paciência é justamente em um cenário em que vai te fazer se estressar. E aí, no momento que você tem a oportunidade de descarregar toda a excitação, toda a emoção, toda a motivação, você consegue desenvolver um domínio e assim exercitar a sua paciência. Mas, em primeiro lugar, voltando ao texto, o texto nos informa justamente isso, que trazendo um exemplo, na verdade, o texto, e esse exemplo, esse primeiro exemplo, é o exemplo de um lavrador. E você vai ver isso de 7 a 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então aqui nós temos em primeiro lugar uma ideia, uma evidência de um lavrador, uma evidência de a ideia de um lavrador que aguarda pacientemente o fruto que será gerado. Mas eu queria que você percebesse que o contexto em que Tiago está escrevendo, por isso ele usa uma figura de um lavrador. Talvez no nosso contexto de metrópole, o nosso contexto de cidade, não seja uma ideia, uma questão muito fácil, ou um exemplo que seja muito fácil da gente entender, o exemplo de um lavrador para falar sobre paciência. Mas naquele contexto, para aquele povo, fazia sentido. Porque você sabe que a epístola de Tiago, ele começa falando, irmãos, escrevo para os que estão dispersos, para a dispersão. Ou seja, ele escreve para pessoas que estavam espalhadas e não para um grupo ou para um nicho específico de cristãos, mas sim para pessoas que estavam espalhadas em diversos lugares e diversas realidades. Mas nos parece que eram grupos de pessoas simples. Ora, a igreja do primeiro século não era uma igreja rica. Então aqui ele traz um cenário, justamente um cenário de campo, um cenário de plantação, um cenário de lavrador, de alguém que aguarda com paciência o fruto que será gerado. Mas eu quero que você entenda comigo que ele aguarda o fruto porque como lavrador ele plantou. Isso nos faz pensar em como que só pode esperar e só pode ter esperança e só pode desenvolver paciência no Senhor para recolher frutos aquele que plantou. Porque se você não plantou e aguarda algo do Senhor, a sua esperança está em vão, porque é natural, e o cenário que estamos lendo aqui de um lavrador é justamente esse. Ele aguarda com paciência, mas ele aguarda com paciência por saber que algo foi plantado. E não em vão, ele não está esperando em vão. Portanto, você que aguarda no Senhor, que espera no Senhor, em primeiro lugar tem que entender que você espera da forma certa se você tem plantado algo. Porque só colhe algo quem planta. E em segundo lugar, é não confiar tanto assim nisso que você tem plantado, mas em quem vai sustentar para que isso cresça.
porque é o Senhor quem dá crescimento. Então, eu quero que você entenda, então, esse cenário que a gente está lendo, está ouvindo, para conversar um pouco sobre paciência, porque eu acho que a gente viveu essa realidade nesse tempo, e eu recebo o privilégio, como seminarista, e estar auxiliando o trabalho aí com a missão, de viver um pouco dessa realidade, de um pastoreio um pouco que à distância. É mais ou menos isso que Tiago está fazendo, ele está pastoreando um povo disperso. Ele está pastoreando um povo que está disperso. E para isso ele exorta, ele consola, ele desenvolve então o seu ensinamento também focando na paciência, porque ele entendia a realidade do povo no qual ele estava escrevendo. Então isso é interessante que ele se refere então a essa paciência, porque ele está linkando, está fazendo um link com o que está escrito antes. E antes nós falamos dos ricos. E ele estava falando justamente desses ricos que usam do seu poder e que abusam do pobre. Mas ele está falando justamente disso. Existem aqueles que estão usando o dinheiro para seus benefícios próprios. Por isso, diante das injustiças, diante das dificuldades, diante da perseguição, diante da dispersão, da realidade de um povo disperso, tende paciência. É justamente essa ideia que ele quer trazer para esse povo que sofre de injustiças sociais, de problemas. O que ele quer trazer como conclusão agora dessa problemática? Paciência. Tende paciência até a chegada do Senhor. E aí a comparação do lavrador, ela, em primeiro lugar, é algo que nós vamos ver com relação à natureza. Esse lavrador que tem paciência em relação à própria natureza. Não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive, de fazer alguma viagem para um lugar que tenha uma área muito verde, muito ampla, e que você vê as plantações assim certinha, né? Aqueles corredores de plantação, uma coisa linda. Mas para que aquilo aconteça leva tempo. A terra deve ser preparada, a terra deve ser adubada, a terra deve ser boa, a terra deve ser propícia para o tipo de planta. Você está vendo atrás de mim aqui um cacto. Se você encher ele d'água, ele morre, porque cacto não aguenta muita água. E se eu colocasse muita água aqui, ele morreria. Então, o tipo de solo, o que é acrescentado nesse solo é importante para que haja vida, haja permanência e haja fruto. Mas ele está falando justamente a relação da paciência com a natureza, entender a dinâmica da terra e do trabalhador, algo muito importante. E aí é interessante a noção que ele nos traz de alegria após o processo de plantação. A alegria após o processo de preparo do solo, de limpeza, de poda, de arrumar, de preparar. O que produz depois é fruto, e todo o fruto dá alegria. Isso que o texto está querendo nos trazer, essa noção de alegria. Até receber, ele aguarda ansiosamente o precioso fruto da terra. Então é precioso o fruto que é gerado. Então, meu irmão, você que tem semeado algo no reino de Deus, que você entenda que o processo é tão importante para o resultado da colheita. O processo é tão importante quanto o resultado final. Porque a alegria, depois que se dá diante da colheita, ela é muito grande. Mas você não valoriza o resultado final se você não trabalhar no processo. Você não vai dar valor ao fruto que foi gerado se você não plantar. Isso é muito importante de você pensar. Sabe por quê? É muito bom você ver fruto que você gerou. Quais frutos você já gerou para o reino de Deus? O que você tem plantado para o reino de Deus?
Isso é importante porque desenvolvimento de paciência, respeitar processos. O ano de 2020 nos ensinou sobre paciência. Quando vamos voltar? Quando vamos voltar? Quando vamos voltar ao normal? Quando vamos parar de usar máscara? Quando vamos parar de falar por vídeo? Quando vamos parar de usar álcool gel? Quando vamos voltar ao dia a dia comum, corriqueiro, sem medo de morrer? Quando? Não sei. Mas continue semeando. Continue semeando. Porque o fruto virá e o fruto vai trazer alegria ao nosso coração. Então essa é a ideia da paciência. Por que você é paciente? Porque você sabe o fruto que será gerado. Amém? Em segundo lugar, vai nos falar sobre o limite da paciência cristã para vencer as provações. E aí vamos para o verso 8 e 9. Diz assim, ó, sede vós também pacientes. Ou seja, antes ele falou o quê? Olha como é que o lavrador faz. Ele aguarda o fruto. Ele planta, ele semeia, mas ele aguarda pelo fruto. Ansiosamente, mas ele aguarda. Isso é paciência. E aí ele fala, assim como esse exemplo que eu acabei de dar no verso anterior, ele fala, sede vós também pacientes. Sigam esse exemplo. Sede vós também pacientes e façam o quê? Fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aqui ele traz mais uma vez a noção de que o Senhor está à porta, que você fortaleça o seu coração, que você seja paciente, justamente porque ele está ainda se referindo àqueles que trazem muita opressão, os ricos que trazem opressão, os ricos que abusam do pobre. Ele está falando, sede pacientes com este processo. Sejam pacientes, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima e é Ele quem vai julgar tudo isso. Essa é a ideia que ele quer trazer. E aí, olha o que a revista vai falar justamente disso. Quando o Senhor voltar, Ele fará justiça. Os maus serão castigados e os justos, como recompensa, serão recolhidos no glorioso reino, onde não haverá mais pranto e até as lágrimas dos sofrimentos serão enxugadas de todos os olhos. Apocalipse 21:4. Eu recomendo você, eu não só recomendo você, mas eu vou botar lá no grupo também, eu tive essa ideia semana passada, de conforme as lições de EBD forem sendo lançadas, eu também colocar algumas músicas relacionadas ao tema. Fica algo legal, né? E essa lição me fez lembrar, sabe do quê? Além do Rio Azul. Uma música linda, muito linda, que nos fala justamente desse cenário. Que lá não haverá mais injustiça, lá não haverá mais abuso do pobre, lá não haverá mais tudo isso, mas sim, nós podemos perceber isso, que no futuro, essa música fala que além do Rio Azul, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor, porque estaremos na presença do nosso Senhor. Mas esse verso também nos fala, o verso de número... Ainda estamos no verso 9. Nos fala que, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejam julgados. E eis que o juiz está às portas. Isso é interessante, porque ele fala de julgamento em um texto que ele está falando de paciência. Parece sem sentido. Parece que não tem sentido essa ideia. Mas nós precisamos entender que no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, no momento da provação, a nossa carne nos leva a julgar o outro. Por isso que ele está falando isso. Por quê? Ele está falando para um povo que está o quê? Perseguido, um povo que está disperso, um povo que está sem
sem o retorno para casa, um povo que está sendo perseguido. E aí ele fala, nesse cenário que você está vivendo de perseguição, povo, é fácil você julgar outros pela sua condição. Por isso que ele fala, irmãos, não queixeis uns dos outros, mas para não ser julgados. Porque o juiz, que este sim tem potencial e tem justiça, que não é justiça nossa, mas do reino dos céus, tem potencial para julgar. E é isso que ele fala. A revista vai nos trazer essa ideia. E diz assim, todavia, devemos lembrar que queixa e murmuração contra os outros é tentação comum nos tempos de opressão e de pressão. Então, julgar o outro, murmurar. E eu digo a você como alguém mesmo que tem que se policiar contra a murmuração. Às vezes a gente reclama muito das coisas. E eu me coloco nesse bolo aí, que às vezes reclama de coisas bobas, de pequenas. Mas isso mina a nossa paz, isso mina a nossa paciência, isso atrapalha o desenvolvimento de uma vida paciente, que aguarda e espera o justo juiz manifestar a sua justiça. Então isso é muito importante. Então, que você pense nisso. No momento de dificuldade, no momento de frustração, no momento de raiva, tome cuidado em quem você desperdiça essa raiva. Porque às vezes você despeja essa raiva em cima de alguém que nem merece. Às vezes é na sua família, nos amigos próximos, em pessoas que não têm nada a ver com isso. Aí basta a gente discernir, ter domínio próprio, ter paciência, para saber gerenciar algumas questões das nossas vidas. E isso também é muito importante, saber o limite da paciência cristã diante das provações. Em terceiro aspecto, a lição quer nos trazer a ideia da paciência e a noção da segunda vinda. A gente já viu, em primeiro lugar, o exemplo que ele dá do lavrador, já vimos o limite da paciência diante das provações, mas agora ele nos compara a paciência com a vinda do Senhor. Veja, de 8 e 9 fala disso. 8 e 9 ainda vai falar da segunda vinda. Olha lá. Pois no 8b, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Isso é referência ao julgamento que o Senhor dará a esses que são ricos. Então você pode ver isso, que aqui não fala apenas da volta do Senhor, mas fala de como ele voltará. O Senhor, em Isaías, é comparado como um cordeiro mudo que vai ao madeiro sem dizer uma só palavra. Mas Apocalipse, por outro lado, fala deste que era o cordeiro mudo, que virá como um leão, e o leão da tribo de Judá. Antes, Jesus aparece como o servo sofredor que morre pelos nossos pecados, mas a segunda vinda é referência a ele como aquele que virá como justo juiz julgar toda a terra, como rei soberano. Então veja como que a ideia da paciência está muito atrelada a isso, a como o Senhor virá e quem é o justo juiz. É o Senhor Jesus, não somos nós. Foi o que eu já falei em uma dessas lições de EBD. Nós não temos capacidade para ser Deus. O homem não tem capacidade, o homem não aguenta ser divindade. O homem não aguenta ser Deus. E só Deus é justo. E só Deus é justiça. E só Deus é juiz. Então, quando eu me coloco na posição de juiz, eu estou querendo ser divindade. E aí embola tudo. Por quê? Porque essa foi a origem do pecado. Querer ser como Deus. E só ele é justo juiz. E eu me coloco diante dele, em submissão, em rendição, para que eu possa também viver em misericórdia ao próximo. Misericórdia ao próximo. E aí, diante desse cenário da paciência e da segunda vinda, a revista vai comentar assim para a gente.
A proximidade do dia escatológico não é apenas um ímpeto para se olhar para o julgamento dos pecadores, veja só, mas é também uma advertência a que a pessoa examine seu comportamento, de modo que quando aquele cujos passos se aproximam finalmente bater a porta, ela possa estar preparada para abri-la. O Senhor que vem é também o juiz do cristão. Que frase maravilhosa. Porque a gente, às vezes, isso a gente faz muito em evangelismo. Ó, irmão, fulano, se arrependa, a vinda do Senhor está próxima. A gente fala isso para aquele que ainda não aceitou ao Senhor. Mas os cristãos também devem reconhecer isso, que a vinda do Senhor está próxima. Então avalie o seu comportamento, avalie a sua vida para você perceber como você se apresentará. O texto diz que ele virá como ladrão. E ladrão você não espera. Você não pensa assim, caramba, amanhã vão me assaltar. Nossa, vou me preparar aqui, porque eu sei que amanhã alguém vai me roubar. Não é assim. Que é surpresa, você é pego de surpresa. Esteja preparado. Esteja preparado. Então, nós falamos agora sobre esse exemplo do lavrador e esse desenvolvimento. Mas agora a gente vai caminhar para o que ele traz agora. Tiago vai falar, isso é legal, a dinâmica desse texto é essa. Qual é o tema principal? Paciência. Qual é o primeiro ponto? Paciência que é demonstrada pelo lavrador. Qual é o segundo grande ponto? A paciência demonstrada pelos profetas do Antigo Testamento. Então agora ele vai falar disso, desses profetas do Antigo Testamento. E a gente vai ver um pouco do desenvolvimento desses que estavam em sofrimento. Um povo que estava sofrendo, um povo que está na dispersão, estava disperso, longe de casa, passando por sofrimento, por perseguição, deveria desenvolver a paciência. Mas eles não eram os únicos. O povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, também foi um povo sofredor, que teve que desenvolver paciência. E é isso que ele quer trazer. Ele fala do profeta Amós, em primeiro lugar, aqui na revista, né? Não no texto, não estamos falando do texto, não. Estamos falando agora da nossa revista, que o autor da revista, dessa lição, ele desenvolve dentro do Antigo Testamento. Ele vai falar do testemunho do profeta Amós, com estes que também tiveram que passar por um processo de paciência, entende? É isso que ele quer dizer. E os profetas do Antigo Testamento também precisaram passar por ser paciente diante da provação. E aí ele traz, em primeiro lugar, o testemunho do profeta Amós. Aborreceis na porta aos que vos repreende e abominai o que fala sinceramente. Ele fala também do testemunho do profeta Jeremias. Jeremias, o profeta chamado melancólico, né? O profeta chorão. A vossa espada devorou os vossos profetas, como o leão destruidor. Então aqui mais um cenário de perseguição, de como precisamos desenvolver paciência no tempo de perseguição. Fala do profeta Elias, olha, os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Em quarto lugar, ele vai trazer a ideia do testemunho do escritor de Hebreus, que fala destes que foram do Antigo Testamento, a galeria, né, dos heróis da fé, como estes que foram perseguidos, que foram provados, mas que foram pacientes no Senhor. Foram pacientes no Senhor. Mas nós podemos ver o testemunho do próprio Cristo Jesus. Do próprio Cristo Jesus falando que no mundo vocês passarão por aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que segurança, que firmeza, que garantia eterna que temos em Cristo Jesus. Quem nos arrebatará desta segurança eterna? Que se alegrem os justos e cantem os redimidos. Cristo é a nossa segurança. Aleluia por isso. Glória a Deus. Então, o testemunho do Senhor Jesus também é uma das apresentações dos exemplos de
provação e de paciência diante da provação, tá bom? Mas um terceiro grande aspecto, um terceiro grande bloco que esse texto vai nos trazer é no verso 11, o último verso dessa lição, que é o que fala de um dos homens que talvez tenha mais sofrido consecutivamente dentro da Bíblia, que foi Jó, um homem sofrido, que sofreu, mesmo sendo justo. E aí a nossa lição, ela nos orienta e nos ensina que apenas Tiago cita Jó. Tiago é o único escritor do Novo Testamento que cita Jó. Por quê? Porque Jó não é só um exemplo de sofrimento, o cara que sofreu, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu empregados, perdeu posses, perdeu terras, perdeu gados, perdeu saúde, perdeu um monte de coisa, mas ele se manteve firme no Senhor e paciente, porque o processo é difícil, mas é para desenvolver paciência. Então você vê um homem sincero, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e testemunho do próprio Deus contra o adversário. Mas ele passou por provação, mesmo diante da dificuldade. E eu e você, às vezes somos tão, me permita a palavra, tão vacilões. A gente vacila tanto às vezes. E aí quando alguma coisinha pequenininha foge do nosso controle, a gente quer espernear contra Deus. Mas aqui a palavra diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e foi testemunho do próprio Deus contra Satanás. E ele, o único que achou graça diante do Senhor naquela região, naquele povo, não ousou negar o seu Deus. Não ousou. E nós, às vezes, por tão pouco, tão menos fazemos. É para se pensar. E aí Tiago diz que bem-aventurados são os que são perseverantes no sofrimento. Bem-aventurados, felizes são os que passam perseverantes no sofrimento. Exemplifica a vida do Jó, justo, lembrando das recompensas que ele recebeu do Senhor. Então eu gostaria de finalizar essa lição pensando nos benefícios, nas recompensas que Jó teve diante da paciência no tempo de tribulação, de dificuldade. Ele recebeu recompensa na sua vida espiritual, porque ele recebeu, o Senhor restaurou a ele a posição de sacerdote, ele era sacerdote do seu tempo. E o Senhor, então, recompensa ele, trazendo de novo o título dele como sacerdote, mostrando a recompensa na vida espiritual. Ele teve recompensa na sua vida material, porque a quantidade de posses e de animais que ele tinha dobrou de quantidade. Então você vê aqui o Senhor recompensando a fidelidade e a paciência de um servo seu. Terceiro lugar, a vida doméstica e social. O Senhor deu mais filhos a ele, amigos, e ele também pôde receber outras coisas após a sua fidelidade. Ele recebeu tudo de novo, e novos amigos, uma família foi restituída, e ele também teve um exemplo na longevidade. Ele viveu, o Senhor concedeu vida longa a ele para que ele desfrutasse assim dessa família, das recompensas, do que? Da provação, mas da paciência diante da provação. Então, diante do tempo de dificuldade, o Senhor te permitirá e te provará para que você desenvolva paciência, para que você desenvolva um coração diante da presença dele, e quem sabe mais à frente o Senhor não honre todos esses processos, o Senhor não honre a sua vida diante da provação, mas diante, acima de tudo, da sua paciência e fidelidade, mesmo no tempo de dificuldade. Então que assim Deus te abençoe,
e que você entenda que felizes são os que perseveram firmes na tribulação. Felizes, bem-aventurados são os que perseveram na tribulação. E é isso que nos diz o texto. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Se você persevera firme, você tem que estar como alguém que é feliz. Porque temos por felizes os que perseveram firmes. Deus te abençoe. Que você tenha sido abençoado pela palavra do Senhor a desenvolver paciência, a desenvolver perseverança, vida na presença do Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a um povo disperso, mesmo em meio à dispersão, mesmo fora de lugar, fora do seu lar, como peregrinos e forasteiros que somos nesse mundo. Mantenhamos os nossos pés firmes, com paciência e perseverança. Que o Senhor é conosco. Que Deus te abençoe.